Muito bem. Olha, vamos falar agora a respeito de outro assunto, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um conjunto de medidas para assegurar um cumprimento de meta fiscal de 2025. Entre elas, destaca-se o bloqueio de recursos do orçamento, uma estratégia adotada para manter os gastos dentro dos limites definidos pelo novo arcabouço fiscal. Acompanhe a reportagem. O congelamento foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e atinge despesas com investimentos e com o custeio da máquina pública. Serão ao todo 31 bilhões e 300 milhões de reais. Desse total, haverá um bloqueio de 10 bilhões e 600 milhões e um contingenciamento de 20 bilhões e 700 milhões de reais. O detalhamento dessa contenção virá nos 5 dias úteis, como sempre, como diz a lei, porque agora nós dependemos que os órgãos setoriais nos passem e indiquem as programações. Dentro deste limite, dessa contenção, bloqueio e contingenciamento são recursos parecidos, mas têm diferenças. O bloqueio é definitivo. O governo sabe que não poderá gastar aquele valor. Já o contingenciamento é temporário. O valor fica suspenso e pode ser liberado depois, caso a arrecadação melhore. Segundo Haddad, as medidas foram tomadas por motivações distintas, dentre elas, a alta da taxa de juros. É que a taxa de juros prevista para o ano, quando da elaboração do orçamento, não é a taxa de juros que está em vigor no Brasil, né? Então são questões que surgiram depois da entrega do orçamento e que precisam ser consideradas na sua execução para que o arcabouço fiscal se mantenha. Ainda segundo Haddad, os cortes foram autorizados pelo presidente Lula e foram um consenso entre os ministros do Palácio do Planalto para cumprir a meta fiscal. O detalhamento de quais ministérios serão afetados pelos congelamentos ainda não foi divulgado e deve sair até o fim deste mês. Outros cortes não estão descartados para este ano. E além de mexer nas despesas, o governo busca ampliar as receitas. Como? Aumentando impostos. Um decreto já foi publicado e o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro, já vale a partir de amanhã. A compra de moeda estrangeira e a remessa de dinheiro para contas de contribuintes brasileiros no exterior que pagavam 1,1% passam a pagar 13,5%. O uso de cartão de crédito e débito no exterior que pagavam IOF de 4,38% também passa para 13,5%. Já o imposto nos empréstimos para pessoas jurídicas, que era de até 1,88% ao ano, passa a ter um teto de 3,95%. A medida deve ajudar a reforçar o caixa para as contas fecharem no azul. A previsão é de arrecadar 20 bilhões de reais ainda neste ano e 41 bilhões no ano que vem. Importante a gente olhar para isso, tá? O governo precisa organizar as contas, precisa organizar as finanças, precisa ajeitar a casa e, ao que parece, está disposto a tomar umas medidas que não são populares. Aumentar imposto? Exatamente. E o que a gente percebe? Primeiro ponto econômico, rapidamente. O ponto econômico é necessário fazer cortes, porque o próprio arcabouço fiscal ele está tendendo a que esse ano não zere. Então, próximo ano já tem essa expectativa de pelo menos chegar num limite em que haja um entendimento nacional de que a economia conseguiu dar aquele fôlego. Esse ano já é bem complicado. Então, economicamente, foi necessário, foi duro e faz com que seja compreensível que a economia ela está tentando se recuperar de alguns anos em que a inflação não foi tão proveitosa para a gente. Agora, politicamente, o ministro Haddad ele performa dentro dos bastidores de uma forma um pouco mais tímida. A ministra Tebet, do mesmo jeito. Nessa reunião em que foi o recuo dado pelo governo federal, nessa medida fiscal, foi ocorrida logo após, de um jantar que ocorria entre empresários nacionais, grandes empresários brasileiros, discutindo com o corpo técnico dos ministérios sobre essas medidas fiscais, e o ministro Haddad não estava. A ministra Tebet também não estava. Então, discutir os rumos da economia e do planejamento fiscal sem os capitães do time. Então, isso faz com que haja um questionamento. Existe esse rigor no controle? Existe esse entendimento de que há uma estratégia, um cronograma econômico a ser seguido? Então, é um ponto econômico que precisa também ser ponderado, porque passa pelo político. E é importante, sim, haver essa compreensão.
Hoje, o governador Rafael Fonteles comentou sobre as medidas econômicas adotadas por Haddad com o aumento do IOF e o impacto no país. Olha, eu acho que são medidas importantes para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal. Essas medidas, elas são dinâmicas. Eu, que já fui secretário de Fazenda, entendo um pouco de que a análise do comportamento das receitas e despesas é uma tarefa que tem que ser feita diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, novas medidas, tanto do ponto de vista de revisão de despesas quanto de receitas, é sempre importante para garantir credibilidade da política monetária, da política fiscal. E é por isso que eu apoio integralmente o ministro Fernando Haddad, que tem conseguido cumprir o arcabouço fiscal, portanto, gerar credibilidade na sustentabilidade da dívida brasileira, sem comprometer o crescimento econômico, a geração de emprego e a inflação sob controle. Divaldo Barbosa, tarefa do governo, dos governos, é difícil. Essa de acompanhar todo dia, evitar que haja descontrole de contas, trabalhar com aquilo que é impopular, né, o aumento dos impostos, enfim. Mas quando a gente vê o governador falar sobre isso, complementando a reportagem, claro, feito pelo SBT, a gente vê que a situação não é simples. É extremamente complicada, Joelson. A situação do país é muito complicada na área fiscal, com repercussão no setor da política monetária. É uma encruzilhada que ninguém sabe qual será o resultado. E olha, que esse é um componente, Lívia, que compromete a estabilidade da inflação, por exemplo. Porque tem lá, os economistas falam isso, tem lá a economia que tem o seu dinamismo próprio, está aí andando, ninguém percebe assim, grandes descalabros na economia. Mas tem um componente, a política monetária também fazendo a parte dela no controle dos juros, aumentando os juros para evitar a inflação disparar. Agora, falta um componente que é essencial para que esse equilíbrio aconteça, é o gasto público. E aí o governo federal foi obrigado, ali foi uma medida quase que compulsória, foi obrigado para evitar uma pedalada fiscal do presidente e complicações, inclusive jurídicas e estabilidade de poder do presidente da República, foi obrigado a cumprir o arcabouço fiscal, que é o limite de gastos do governo, a ter que contingenciar recursos do orçamento, 30 bilhões de reais, esse congelamento, e, ao mesmo tempo, aprimorar a arrecadação para voltar ao patamar anterior. E aprimorar a arrecadação significa o quê para o governo atual? Aumentar impostos. Aí pegou mal, o setor empresarial reagiu, a medida é extremamente antipática, terá repercussões também na área política, até eleitoral, pode ter certeza disso. E isso aí complica a situação do presidente, que planeja pavimentar o seu projeto de reeleição. E aí eu vejo duas coisas possíveis, né? O governo sabe o que fazer, mas não faz, por riscos de impopularidade, ou não sabe o que fazer. Uma das duas possibilidades a gente vê. Mas ou talvez as duas simultaneamente. Um pouco de cada. Vamos acompanhando e trazendo as informações.